Continuando o capítulo 2, falar um pouco sobre crenças. As crenças, para a gente, são as regras pelas quais vivemos. Regras no sentido subjetivo, regras para a gente. Portanto, são os nossos melhores palpites frente à realidade e formam nossos modelos mentais. Isto é, são os princípios que regem o mundo para a gente, com base na nossa experiência. Crenças não são fatos, embora muitas vezes a confundamos com fatos. Temos crenças sobre outras pessoas, sobre nós mesmos e sobre nossos relacionamentos, sobre o que é possível e sobre aquilo que somos capazes de fazer. Isto é, temos crenças sobre basicamente tudo. Temos um investimento pessoal em nossas crenças. Aquela famosa frase, eu avisei. É aquela frase que traz satisfação porque significa que nossas crenças se mostram corretas. É o que nos dá confiança em nossas ideias. Algumas coisas não são influenciadas por nossa crença. A lei da gravidade, por exemplo, não mudará quer acreditemos nela ou não. Às vezes tratamos outras crenças sobre nossos relacionamentos, capacidades e possibilidades como se fossem tão fixas e imutáveis quanto a gravidade, mas não são. Crenças efetivamente formam nosso mundo social. As crenças agem como profecias autorrealizáveis. Agem como permissões ou como empecilhos para aquilo que podemos fazer. Se você acredita que não é muito simpático, isso fará com que haja de forma desagradável em relação a outros e assim confirme sua crença, mesmo que não queira que seja verdade. Se você acreditar que é simpático, então abordará as pessoas de forma mais aberta e elas terão mais probabilidade de confirmar sua crença. A PNL trata crenças como pressuposições, não como verdade ou fatos. Crenças criam nosso mundo social. Tratar crenças como pressuposições significa que a PNL trata crenças como princípios de conduta. Você age como se fossem verdade e, se gostar do resultado, continua a agir como se fosse verdade. Se suas crenças não lhe trazem bons resultados, você as muda. Você tem escolha quanto àquilo em que acredita, embora a crença de que crenças são mutáveis seja em si uma crença desafiadora para muitas pessoas. Crenças têm que produzir ação se forem significar alguma coisa. Portanto, crenças são princípios de ação, não ideias vazias. O que ele fala sobre crenças mutáveis ser uma coisa difícil para algumas pessoas é que essas pessoas tratam a crença como se fosse uma verdade absoluta. O que ele fala no início do capítulo é que não são. As crenças são subjetivas, são nossas. É o que vem da nossa cabeça com base nas nossas experiências. Podem ser verdadeiras ou falsas. Mas muitas vezes a gente acredita que seja verdadeira até porque essa é a nossa crença. Senão, a gente não teria crença. Agora, fazendo um paralelo entre crenças e resultados, você precisa acreditar em 3 coisas sobre seus resultados. Que seja possível alcançá-los, que você é capaz de alcançá-los e que você merece alcançá-los. Caso contrário, você nem vai se esforçar para iniciar. Possibilidade, capacidade e merecimento são as 3 chaves para a realização do que você quer fazer. Para lembrar desses processos, é só lembrar do processo PCM, possibilidade, capacidade e merecimento. Primeiro, possibilidade. Com muita frequência nos enganamos, pensando que possibilidade é competência. Pensamos que uma coisa não é possível
quando na verdade não sabemos fazê-la. Tem uma famosa frase do Einstein que fala que o menino só conseguiu fazer porque ele não sabia que era impossível. É uma crença de que algo seja impossível, então a pessoa já vai com a ideia de que não vai conseguir fazer. Todos nós temos limitações físicas, é claro. Somos humanos, não super-heróis. Mas geralmente não sabemos quais são esses limites. Você não pode saber quais são até atingi-los. O pessoal que gosta de treinar, né, fazer treinamento físico, malhação, musculação, diz que assim que você alcança o seu limite, você consegue aumentar esse limite e assim definir um novo limite para que você consiga alcançá-lo depois e assim sucessivamente, até que o seu limite, na verdade, aquele seu primeiro limite, não seja um limite, e sim um objetivo que você alcançou e daqui a pouco você consegue determinar um novo limite. Você não pode provar um negativo, portanto jamais poderá provar que é incapaz do que quer que seja. Poderá apenas dizer que ainda não alcançou. Houve uma época em que se considerava impossível para qualquer ser humano correr 1 milha em menos de 4 minutos. Até que Roger Bannister o fez em Oxford, em 6 de maio de 1954. Isto é, ele bateu um recorde, né? Ele quebrou um recorde, quebrou um limite e definiu um novo. Então aconteceu uma coisa estranha. Mais e mais atletas começaram a correr 1 milha em menos de 4 minutos. Hoje, a realização impossível, entre aspas, de Roger Bannister é um lugar comum. Não se precipite ao decidir o que é impossível. A capacidade. Você estabeleceu um teto mental para suas realizações? Frequentemente depreciamos a nós mesmos ao não acreditarmos que podemos fazer algo. Mas crenças não são fatos. São apenas nosso melhor palpite quanto a como as coisas estão no momento. Tenha uma crença básica e verdadeira. Você ainda não atingiu o limite daquilo que é capaz. Mantenha a mente aberta. Jamais anuncie a outras pessoas que você não pode fazer algo, mesmo que ache que não pode. Ouça durante um dia ou dois e escutará uma grande quantidade de confissões de pessoas sobre o que não podem fazer. As pessoas admitirão muito mais prontamente aquilo que fazem mal do que aquilo que fazem bem. Algumas pessoas confundem isso com modéstia, mas não é. A modéstia significa não se vangloriar daquilo que você pode fazer. Conversa negativa apenas envolve uma camisa de força de limitações impostas. Se você se vir pensando assim, adicione a palavrinha ainda no final. Aí estará sendo realista. Eu não consigo fazer tal coisa ainda. Não se desculpe com antecedência, nem alegue circunstâncias atenuantes em voz alta. Se você der uma desculpa com antecedência, precisará dela. Assuma responsabilidades pelas suas metas. Pode haver um sem número de boas razões pelas quais você não as alcance. Mas se der desculpas antecipadamente, você terá se preparado para o fracasso. Você já está falando que não vai conseguir fazer. E por fim, o merecimento. Você merece atingir seus alvos? Só você pode responder a essa pergunta. Mas por que não? A PNL não julga se as metas são moral ou eticamente corretas. Simplesmente lhe oferece um processo para ajudá-lo a alcançá-las.
A verificação de ecologia geralmente vislumbrará alguns dilemas morais ou éticos. Você só pode decidir como resolver esses dilemas